Oh, glória! Bem-vindo ao capítulo 17 do livro de Provérbios. Meu Deus, estamos aqui nesse lugar maravilhoso, propício para um momento de meditação, de busca e de entendimento da palavra de Deus, nesse capítulo repleto de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e de bênçãos da parte do Senhor para nossas vidas. Eu convido você a dar o like, a compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, com muitas pessoas, se possível, para que todos possam aprender e ter o entendimento, e ter o conhecimento, e ter a sabedoria que Salomão nos tem ensinado nesses últimos dias. Nós estamos nessa série de 31 dias, de 31 capítulos de Provérbios, e para mim é uma honra poder servir dessa maneira a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu espero que você possa extrair sabedorias desses ensinamentos, que você possa extrair direcionamento e que você possa aplicá-los na sua vida diariamente para que você possa ter os recursos necessários para viver a vida extraordinária e abundante que Deus preparou para você. Hoje estamos aqui no capítulo 17, um capítulo confrontador, mas um capítulo cheio de bênçãos para as nossas vidas, e eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal enquanto você abre a sua Bíblia, no capítulo 17 deste livro maravilhoso da sabedoria de Salomão, e vamos juntos aprender um pouco com a palavra de Deus. Iniciando esse capítulo nesse dia, nós temos aqui o versículo 1 ao versículo 3, que nós vamos extrair algumas coisas, 3 princípios importantes para aplicação nas nossas vidas. Então vamos lá. Versículo 1 ao 3 diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. E o versículo 3 diz: o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vamos à primeira parte desse entendimento aqui que Salomão está trazendo para a gente, que é algo até um pouco polêmico nos dias de hoje. A tranquilidade, ela não está ligada à miséria. Porque quando nós lemos que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas, automaticamente, por causa das adversidades e por causa dos comentários maliciosos, nossa mente já nos leva a entender que para que nós possamos obter tranquilidade, precisamos estar na miséria. E não é isso. O capítulo 15, o versículo 17, se eu não me engano, que nós estudamos aqui, ele vai falar que um prato de legumes, um paz, é melhor do que um boi inteiro. O que Salomão está nos ensinando, gente, é que a tranquilidade, ela vem, não quer dizer que se ter muito vai tirar a nossa tranquilidade. Agora, se ter o muito tira a sua tranquilidade, aí sim, é isso que ele está dizendo. Se você ter muitas coisas tira a sua tranquilidade em Deus, então é melhor que você não tenha. Se o ter muitas coisas te tira da presença da sua família, da presença dos seus ambientes espirituais no qual você precisa frequentar, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho com Deus, se ter muitas coisas, ter muitos bens, te tira dessa visão, desse foco, aí beleza. Só que normalmente, quando se analisa, ao adquirir bens e riquezas e você ter essa sabedoria, que foi o que aconteceu com Salomão, o que acontece a partir de então? Você passa a ter mais tempo, mais condição, mais qualidade de tempo para poder ter tranquilidade com a família, com os filhos e com tudo aquilo que Deus proporcionou para nós. Então, a tranquilidade, ela não está ligada à miséria, na verdade é o contrário. Na verdade, quanto mais você consegue adquirir liberdade de tempo, você consegue adquirir mais tranquilidade. A próxima etapa vai dizer assim, aprenda a desfrutar do pouco. Por quê? Porque é melhor você ter prazer no momento e na fase, em cada etapa, para que você possa aprender a desfrutar do muito. É isso que Deus está dizendo, ser fiel no pouco, que Ele te colocará no muito. É para que você aprenda a ser grato, a celebrar, a se satisfazer, a alegrar-se, a ter tranquilidade no que você
alcançou hoje para que você possa desfrutar. Então aprenda a desfrutar do pouco, que o muito será extremamente prazeroso. E a última etapa dessa sessão vai dizer que a sabedoria é para todos que a buscam. E os benefícios dela também. Todos que buscarem a sabedoria, todos que quiserem alcançar sabedoria, ela está disponível. Você precisa buscá-la, você precisa entender sobre ela, você precisa ir atrás dela, você precisa investir para adquiri-la. Entende? A sabedoria, ela é para todos as que buscam e os seus benefícios também. Olha só, o escravo, ele domina o seu filho que envergonha. Por quê? Porque ele, apesar de escravo, quando ele adquiriu sabedoria, ele faz o que muitos que têm muito não conseguem fazer, que é dominar os seus filhos, dominar a sua casa, governar sobre os seus filhos e sobre a sua casa. Muitos confundem a diferença de governo e entendem governo sendo governo na nossa empresa, nos nossos trabalhos, no nosso cotidiano e até mesmo na igreja. Quando, na verdade, o governo ele foi estabelecido para que nós governássemos dentro da nossa casa. Nós fôssemos governo dentro de casa. Na igreja, no mundo cotidiano, nós somos servos e mordomos. Eu espero poder estar ajudando alguém aqui hoje. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Que lugar maravilhoso. Que ambiente espetacular. Está muito gostoso estar aqui na presença de Deus, falando da palavra de Deus todos esses dias com vocês. Eu tenho aprendido muito. Eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade de poder abençoar a sua vida. Eu também louvo a Deus pela sua vida, que está acompanhando diariamente e está fazendo esse devocional conosco. Vamos à próxima etapa, encerrando, este comentário, o terceiro comentário, diz assim: tornar mais sábio, puros e eficazes, isso é um trabalho da sabedoria. Tornarmos sábios, mais sábios, tornarmos sensatos e puros. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro. O Senhor, ele prova os corações. O intuito do Senhor é de nos provar os corações, era para nos tornar mais sábios, mais puros, mais eficazes, porque até o insensato, quando ele fala bonito, ele não deixa de ser insensato. Até o insensato, quando ele fala bonito, ele não deixa de ser insensato, ele continua sendo insensato, ele só fala bonito. E não é esse o objetivo. Por isso que Deus nos coloca à prova, por isso que Deus prova os nossos corações. Porque nós precisamos nos tornar homens e mulheres sábios de verdade. E não com palavras e falácias bonitas, mas verdadeiramente sendo homens e mulheres sábios. Versículo... Para corroborar com isso que nós falamos antes de eu ir para o próximo versículo, diz assim, palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca dos príncipes. Ei, o insensato, mais que ele fale bonito, ele não deixa de ser insensato. Só que a mentira na boca do príncipe, ela tira dele a autoridade e a confiança. Nós somos príncipes, nós somos sacerdotes, nós somos chamados para sermos mordomos no reino de Deus, aonde existe essa hierarquia, no qual nós somos chamados como príncipes. E como podemos viver a vida através de mentiras, de falácias, de falsidade? Não tem como. Porque, como eu disse, o insensato, com palavras bonitas, ele até atrai público para ouvi-lo. Mas isso não significa que ele deixou de ser insensato. Agora, o príncipe, quando ele pratica mentira, ele perde a autoridade, ele perde o governo, ele perde aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua autoridade. Come on. Espero realmente estar ajudando alguém nesse dia. Versículo 9 ao versículo 15. Vamos ler? Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Meu Deus. Versículo 11. O rebelde só procura fazer o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele.
Presta atenção, hein? Fica ligado nisso. Versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Meu Deus, muita coisa boa aqui, hein? Vem comigo. Versículo 15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio, e quem condena o justo, ele detesta tanto um quanto o outro. E o último versículo 16, o bônus aqui que eu vou dar para você, diz assim, ó: de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? Meu Deus, vem comigo. Olha, a transgressão, ela não é para servir de punição, de martírio ou de destruição, e sim para aprendizado. Eu preciso ser um agente de transformação e de paz. Quem insiste nesse assunto causará separação de grandes amigos. O início dessa etapa, ele está dizendo para nós o que? Nós precisamos ter sabedoria em chegar ou achegar-se a assuntos delicados. A como falar com nossos irmãos, como falar com os nossos liderados, como tratar de assuntos que muitas vezes são erros e transgressões, que não existe a necessidade de ficarmos martelando sobre aquilo, de ficarmos falando sobre aquilo e martirizando aquele assunto. Quando nós temos a capacidade, somos chamados para sermos sábios, para podermos, com sabedoria, adereçar o assunto, aplicar no assunto a disciplina e move on, e mover-se adiante. Sabe? Entender esse princípio e mover adiante e sair desse rumo, desse ramo de ficar martirizando sobre aquele assunto. Meu Deus. Segunda coisa, uma repreensão ao que tem juízo, ela surte efeito, mas ao insensato, na sua tolice, é preciso ele ser evitado. Quando o cara tem juízo, a repreensão vai surtir efeito, ela vai fazer sentido, ela vai gerar fruto. Agora, o insensato, você repreender um insensato, é bater em cavalo morto, como diziam os antigos. Come on. Uma repreensão ao que tem juízo surte efeito. Agora, o insensato na sua tolice, ele é preciso ser evitado. Vale mais a pena lutar com uma mãe ursa do que debater com um insensato. Pega isso em nome de Jesus, pelo amor de Deus. A Bíblia está dizendo que é melhor você encontrar uma ursa, mãe, próxima dos seus filhotes. Já aconteceu isso, hein? Eu já estive em Bear Mountain uma vez e eu consegui ver uma ursa e os seus filhotinhos passando na beira da estrada e ninguém se atrevia a chegar nem sequer perto. Porque imagina o furor de uma ursa mãe próxima dos seus filhotes e você tentando se achegar, ela se sentindo ameaçada. Só que a Bíblia está dizendo que é melhor você enfrentar ela do que você querer debater com um insensato, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, pega isso de uma vez por todas. Para de perder tempo, ficar com discussões e com bate-boca desnecessário. O teu silêncio vale mais. Eu vou te provar isso aqui no final desse capítulo. Quem pode e sabe fazer o bem e não faz é um miserável. E o mal não sairá da sua casa. Sabe, nós só conseguimos colher o que plantamos, nós só conseguimos nos alimentar daquilo que somos. Não tem como nós vivermos de outra forma, a não ser sendo por dentro, é de dentro para fora. Você está me entendendo? Eu realmente, de verdade, eu peço que Deus traga clareza ao seu coração. Quem sabe fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, é um miserável. É isso. Quando você tem a oportunidade de ajudar, a oportunidade de abençoar, a oportunidade de transbordar, o que você está fazendo com tudo que você tem hoje para beneficiar outras pessoas? Você está servindo de canal de bênção? Você está servindo de fonte de transbordo? Come on. Olha aí, observe tudo e faça análise sobre aonde você está, qual estado você está nesse quesito de servir e de abençoar.
Discussões são, na maioria das vezes, inúteis. Meu Deus do céu, pega isso. Fuja delas. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que a cobra ou a serpente, para que ela possa rastejar, ela precisa de atrito? Se você colocar uma cobra em cetim, em um lençol de velvet, de veludo, ou um cetim, ou algum lugar que é smooth, que é liso, ela não consegue rastejar. A serpente, ela só rasteja onde tem atrito. Aonde existe atrito é aonde Satanás sempre entra com os seus asseclas para poder trazer destruição. Talvez eu esteja falando com você nesse dia, talvez essa palavra é para você nesse dia. Evite o atrito, tire o atrito, remova o atrito do meio e você vai ver que o inimigo não vai ter como ele permanecer onde ele está, pelo amor de Deus. Eu espero que você pegue essa palavra e guarde no seu coração. Você sabia que a cobra, a serpente, ela só rasteja onde há atrito? Não? Então agora você sabe. Então agora você tem esse entendimento. E você sabe que uma vez que você removeu o atrito, você consegue resolver as questões que não conseguem ser, os diálogos que não conseguem ser completados, as palavras que não conseguem ser expostas, a conversa que precisa ser tida, o assunto que precisa ser tratado. Antes, remova o atrito. Remova o atrito. E aí você vai conseguir resolver essa questão. Ela só se movimenta onde há atrito. Meu Deus. Quem justifica o ímpio ou condena o justo, Deus o detesta igualmente. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser fiéis e entender que Deus, ele detesta quem justifica o ímpio e quem acusa falsamente ou quem condena o justo. Deus detesta os dois. Por quê? Porque existem pessoas que são capazes de justificar aqueles que estão errados, de dar moral para aqueles que estão errados, às vezes até por interesse. Pelo amor de Deus, escolhamos ser pessoas justas, segundo a justiça de Deus. E mesmo que o tolo tivesse muito dinheiro para comprar a sabedoria que ele precisa, ele não conseguiria assimilar-a, vivê-la. Ele não conseguiria, sabe por quê? Porque ele não tem conhecimento e discernimento. Sabe a diferença da sabedoria do mundo para a sabedoria de Deus? É que a sabedoria do ímpio, a sabedoria do mundo, que ela existe, ela não vem carregada, ela não vem completa. A completa sabedoria de Deus é porque ela vem com humildade, ela vem com conhecimento, ela vem com entendimento e ela vem com discernimento. Pegou isso? A sabedoria de Deus, ela sempre está acompanhada do conhecimento, do entendimento e do discernimento. Tá certo? Então pega isso em nome de Jesus, aplica na sua vida e vamos terminar esse capítulo com chave de ouro, que eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua paternidade, a sua maternidade, seus filhos. Quero abençoar você. Veja comigo o versículo 27 e 28. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito, ele é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Quantas vezes você aqui nessa série já me ouviu falar sobre esse versículo? É algo que precisa estar imprimido, inserido dentro do nosso coração. Pega isso. O conhecimento está no domínio das palavras. Aí está o conhecimento. E a inteligência está na serenidade de espírito. Sermos serenos no nosso espírito. Sermos serenos no nosso falar, no nosso agir. Até o insensato calado se passa por sábio, gente. E se ele fica com a boca fechada, ele se passa por inteligente. O domínio sobre a língua, ele é fundamental para a nossa fonte de vida. O domínio sobre a língua, ele é fundamental para a nossa fonte de vida. Se nós aprendermos de uma vez por todas que o domínio sobre os nossos sentimentos, os nossos falar, o nosso andar, é um dos mais importantes, nós vamos começar a adquirir sabedoria para podermos aplicar todos esses aprendizados na nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, dá like, curte,
Se inscreva no canal e acione o sininho para você receber mais notificações sobre os próximos vídeos. E até o capítulo 18. Deus abençoe.